de hoje, vamos ver sobre a Revolução Inglesa e o início das revoluções burguesas. A Inglaterra atingiu no século XVII um notável desenvolvimento econômico, tendo sido a atuação da monarquia absolutista um elemento importante nesse processo. Henrique VIII e Elizabeth I unificaram o país, dominaram a nobreza, afastaram a ingerência do poder papal, criaram a Igreja Nacional Inglesa, confiscaram as terras da Igreja Católica e passaram a disputar os domínios coloniais com os espanhóis de maneira eficaz. Depois de realizar essas tarefas, tão a gosto da burguesia, o poder absolutista tornava-se incômodo e desnecessário, pois passava a ser um obstáculo ao avanço da burguesia mercantil. De fato, grande parte dos recursos do Estado vinham da venda de monopólios externos e internos. Esses monopólios sobre o comércio exterior, o sal, o sabão, o arenque e a cerveja beneficiavam um pequeno grupo de capitalistas, que era a grande burguesia financeira. Prejudicavam, porém, a burguesia comercial, que não tinha liberdade para o seu comércio, e os artesãos de modo geral, porque pagavam mais caro por produtos básicos de alimentação e outros produtos indispensáveis ao seu trabalho. Ao mesmo tempo, a garantia dos privilégios das corporações de ofício impediam o aumento da produção industrial, pois limitavam a entrada de novos produtores nas áreas urbanas. Outro problema econômico grave era a questão agrária. O aumento dos preços dos produtos agrícolas, a expansão do consumo de alimentos e matérias-primas, como a lã, valorizavam as terras. Esse fato despertou a ganância tanto dos grandes quanto dos pequenos produtores, que tentavam ampliar suas posses através dos cercamentos, que eram a transformação de terras coletivas em propriedades privadas. Isso significava expulsar da terra um grande número de pessoas, criando-se grandes propriedades, nas quais se faziam grandes investimentos de capital para aumentar a produção. O Estado, porém, tentando preservar o equilíbrio social, impedia o avanço dos cercamentos, colocando contra si uma grande parte da população mais progressista da zona rural. Dessa forma, associavam-se dois setores sociais poderosos contra o Estado absolutista: a burguesia mercantil e a nobreza progressiva rural, chamada também de gentry. Camadas sociais que poderiam arrastar consigo os setores médios da população urbana e os camponeses não proprietários, que desejavam ampliar suas posses e consolidar a propriedade sobre essas mesmas posses. Esse grupo era chamado de yeomen. Os grandes proprietários rurais, especialmente aqueles localizados nas regiões mais atrasadas da Inglaterra, o norte e o oeste, conservavam ainda uma estrutura feudal. Não tinham uma grande produção destinada ao mercado, como acontecia com as terras no leste e no sul, mais próximas dos grandes centros urbanos ou dos portos de exportação. Dessa forma, viviam ainda de rendas feudais, constantemente diminuídas pela inflação. Esse mecanismo de perda de renda os obrigava
a se colocarem na dependência da monarquia, da qual necessitavam para ampliar suas rendas através de cargos públicos e ajudas reais. Dessa forma, se definiam como uma classe, entre aspas, parasita, defensora do regime absolutista de governo. Na mesma posição, colocavam-se os membros do alto clero anglicano, os bispos, igualmente proprietários de terra e beneficiários de favores do Estado. A esse conjunto, formado pela aristocracia tradicional e pelo alto clero anglicano, se somava a burguesia financeira, interessada na preservação dos monopólios. Já no plano político, o conflito entre o rei e o parlamento explicava-se da seguinte forma: desde a Carta Magna de 1215, se instituiu o parlamento na Inglaterra, que tinha o poder de direito, ou seja, um poder legítimo. Durante o governo dos Tudor, os reis exerceram o poder de fato, convocando pouquíssimas vezes o parlamento. As classes sociais representadas pelo parlamento, principalmente a burguesia e a gentry, não se opuseram ao comportamento absolutista dos reis, porque ele atendia seus interesses. O rei realizava tarefas importantes, promovendo o desenvolvimento econômico da Inglaterra. No século XVII, se inverteram os papéis. O parlamento pretendia transformar o seu poder em um poder de fato, como rei. Já o rei, que tinha o poder de fato, pressionado pelo parlamento, correu no sentido de legitimar seu poder. Só havia uma forma para atingir esse objetivo: considerar o poder real de origem divina, como os reis da França. Por essa razão, a luta política se desenvolveu no campo religioso, e os reis se usaram da religião para aumentar o seu poder. Durante o século XVI, os Tudor deram maior ênfase ao conteúdo do anglicanismo, favorecendo assim a burguesia. No século XVII, os Stuart ressaltaram a forma católica do anglicanismo, se identificando com a aristocracia e tomando uma posição contra a burguesia. De fato, através do catolicismo, era mais fácil justificar a origem divina do poder real. O resultado foi que o parlamento radicalizou ainda mais as suas posições, se identificando com o puritanismo, uma forma mais radical do calvinismo, que rejeitava o anglicanismo. Dessa forma, a Revolução Puritana foi o resultado da luta entre a burguesia e a realeza pelo controle político do país. Com a morte da Rainha Elizabeth em 1603, que não deixou herdeiros, assumiu o trono o rei Jaime I, que era então rei da Escócia. Ele dissolveu várias vezes o parlamento, realizando um governo pessoal e procurando estabelecer as prerrogativas reais através da implantação na Inglaterra de uma monarquia absoluta de direito divino. As seitas radicais foram duramente perseguidas, até mesmo os católicos. Os descontentes começaram a emigrar em direção à América do Norte, e a oposição entre o rei e o parlamento tornou-se evidente a partir de 1610. Discordaram quanto ao método pela qual se deveria realizar a colonização da Irlanda. Discordaram quanto aos impostos, pois, procurando ter autonomia financeira, o rei queria o monopólio da comercialização da indústria de tecidos.
Com a morte de Jaime I em 1625, subiu ao trono seu filho, Carlos I, que governou normalmente até 1640, quando começou a Revolução. As guerras no exterior, principalmente a intervenção a favor dos protestantes franceses em um conflito francês, obrigaram-o a convocar o parlamento em 1628. Um parlamento hostil, liderado por Eliot e Pine, impôs ao rei a Petição dos Direitos, que exigia o controle da política financeira e o controle da convocação do exército. Em 1629, o rei dissolveu o parlamento, que somente voltaria a se reunir 11 anos depois, em 1640. Governando sem parlamento, Carlos I se apoiou na Câmara Estrelada, um tipo de tribunal ligado ao conselho privado do rei. A emigração para a América do Norte cresceu intensamente. Precisando de dinheiro, o rei passou a cobrar, a partir de 1634, antigos impostos, caídos em desuso. A oposição ao pagamento foi conduzida Precisando de dinheiro, o rei passou a cobrar, a partir de 1634, antigos impostos caídos em desuso, como ship money. A oposição a esse pagamento foi conduzida por Hampden, primo de Oliver Cromwell. Como a forma de enquadrar os dissidentes era através da política religiosa, Carlos I tentou uniformizar o reino, impondo o anglicanismo aos escoceses, que eram calvinistas. Os escoceses se rebelaram e invadiram o norte da Inglaterra. Devido às circunstâncias, Carlos I convocou o parlamento em abril de 1640, para dissolvê-lo no mês seguinte. Sem opções, convocou novamente o parlamento em novembro de 1640. Este é o longo parlamento, pois se manteve praticamente até 1653. O parlamento impôs duras condições ao rei, destruiu a Câmara Estrelada, aprisionou e executou opositores políticos, aprisionou e executou opositores políticos. O rei passaria a não poder ter exército permanente. A política tributária e religiosa seria conduzida pelo parlamento, que se reuniria regularmente a cada 3 anos, independente da convocação do rei. O rei foi acusado de ser o responsável pela revolta na Irlanda Católica, e o parlamento dirigiu-lhe a grande repreensão em 1641. Em janeiro do ano seguinte, 1642, o monarca foi pessoalmente ao parlamento, exigindo a prisão dos 5 principais líderes. Houve uma reação violenta, cuja base foram as milícias urbanas, convocadas em apoio ao parlamento. Começava assim a Guerra Civil. O rei se retirou para Nottingham e transformou Oxford em seu quartel-general. Convidou o príncipe Rupert para comandar o exército dos cavaleiros, apoiado pelos nobres do oeste e de uma parte do norte, bem como por uma parcela de ricos burgueses. Do outro lado, o exército do parlamento foi organizado por Oliver Cromwell, composto principalmente pelos camponeses, os yeomen, com o apoio financeiro da burguesia de Londres e da gentry. Esse exército foi organizado em um novo estilo. A ascensão no exército não se fazia por nascimento, e sim por merecimento.
Em 1645, as forças do parlamento derrotaram as tropas reais e o rei Carlos I foi se refugiar na Escócia, sendo aprisionado e vendido pelo parlamento escocês ao parlamento inglês. Com o rei vencido, criava-se agora um novo problema. Algumas partes do parlamento pensavam que era o momento oportuno para um acordo com a realeza em condições vantajosas e passaram a conspirar com o rei contra o exército. Por sua vez, o exército estava extremamente organizado e influenciado por grupos radicais, que queriam evitar a desmobilização do exército e o não pagamento dos salários. Aprofundou-se assim a diferença entre as elites do exército e as suas bases. O parlamento sofreu uma nova depuração. O poder executivo passou a ser exercido por um Conselho de Estado, composto por 41 membros. De fato, o poder era exercido por Cromwell, o qual procurou eliminar as reações realistas que tentavam instalar Carlos II, filho de Carlos I, no trono inglês. Por outro lado, Cromwell eliminou os movimentos radicais dentro do exército. A liquidação do movimento mais democrático dentro da Revolução Inglesa deixou sem esperança A liquidação do movimento mais democrático dentro da Revolução Inglesa deixou sem esperanças os menos favorecidos, que apelaram para movimentos religiosos radicais. Em 1653, foi dissolvido o que restava do longo parlamento. Uma nova constituição deu a Cromwell o título de Lorde Protetor. Seu poder era tão tirânico quanto o da antiga monarquia. A coroa lhe foi oferecida, mas ele recusou. Já era um verdadeiro soberano, podendo inclusive indicar seu sucessor. Para combater os grandes rivais holandeses e fortalecer o comércio exterior inglês, baixou em 1651 o primeiro ato de navegação. Por esse ato, as mercadorias somente poderiam entrar em portos ingleses, em navios ingleses ou em navios de seus próprios países de origem. Cromwell governou com intolerância e rigidez, impondo a todos suas ideias puritanas. Com a sua morte em 1658, foi substituído pelo filho, Richard Cromwell, que, sem a firmeza do pai, foi facilmente derrubado em 1659. Com o apoio do general Monk, comandante das tropas da Escócia, um parlamento excepcional proclamou Carlos II rei da Inglaterra em 1660. Tendo seus poderes limitados pelo parlamento, o novo rei se aproximou de Luís XIV, famoso Rei Sol da França, em busca de apoio, tornando-se suspeito para o parlamento. Jaime II subiu ao trono em 1685, permanecendo até 1689. Ele era irmão de Carlos II e chegou ao poder com uma lei de exclusão, votada contra ele por ser católico. Buscou de novo restaurar o absolutismo e o catolicismo, punindo com vigor os revoltosos. Em seu governo, católicos foram indicados para funções importantes. Em 1688,
o parlamento convocou Maria, a filha de Jaime II, para ocupar o trono da Inglaterra. Foi um movimento pacífico e sem sangue. Jaime II se refugiou na França e um novo parlamento proclamou Guilherme e Maria rei e rainha da Inglaterra. Abriram-se assim as condições para o avanço econômico que resultaria mais tarde na Revolução Industrial. De um lado, uma verdadeira revolução na agricultura através dos cercamentos, que beneficiou a gente e destruiu os homens. De outro lado, a expansão comercial e marítima, garantida pelos atos de navegação, que atendiam aos interesses da burguesia mercantil. Vimos então na aula de hoje que a Revolução Inglesa foi a primeira revolução burguesa da época moderna. A revolução foi resultado do descompasso entre o avanço da burguesia e o Estado absolutista, que já não atendia mais aos seus interesses. A manipulação da política religiosa em benefício do absolutismo provocou um choque entre o rei e o parlamento. Disso se resultou a Revolução Puritana em suas duas fases e a Revolução Gloriosa. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima aula.